Bom dia, pessoal, povo do Axé. Aqui é mais uma vez o Babaluxá Paz Santo de Ogunjá. Mutumbá para quem é de Mutumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Saravá para o povo da Umbanda, Aburu Abuie para o povo de Ifá, o culto tradicional. E, pessoal, hoje é um vídeo, né? Peço a vocês que assistam o programa, o canal, interajam, dê o gostei, dê o like, dê o joinha. E hoje, pessoal, é um assunto muito bom, que é para tirar dúvidas. Tem pessoas que ficam com dúvida, né? Sobre o candomblé, o culto de Ifá, o culto tradicional da Nigéria, o culto Baba Egungun e o culto das Yamin, né? Pensam que é tudo uma coisa só. Então hoje, pessoal, é uma tiragem explicativa, tirando dúvidas sobre essas questões, né? Tem pessoas que pensam que tudo é uma coisa só e realmente não é, viu? Então, perguntas que fizeram aqui, eu deixei para responder hoje. Então, vamos lá. Vamos começar pelo candomblé, né? Como eu falei, o candomblé é uma religião que veio dos escravos e foi criada no Brasil, ok? Então, o candomblé, tem pessoas que têm a dúvida, o candomblé é totalmente africano? Não. Já está dizendo, o candomblé é afro-brasileiro. É uma religião que veio pelos africanos, veio pelos escravos, foi criada no Brasil. Quando termina o período da escravidão, aí se cria o candomblé, não é isso? Então, o candomblé é conduzido pelo um babalorixá ou pela ialorixá, que quer dizer função masculina e feminina, né? Então, vamos lá. Se for na Angola, é um Tata em 15, e uma Mameta em 15, ok? Se for da nação Jejo, é um Doté, um Adoné, e aí vai. Então, isso é o candomblé, né? Então, vamos lá. O culto de Ifá. O culto de Ifá, gente, já não é candomblé. Veja bem, quando se fala culto, tá vendo? O culto. Ele não é uma religião feita do candomblé. Ele é o culto de Ifá. Ele tem a ver com o candomblé? Não. Não. O culto de Ifá é conduzido por um babalaô, ou um oluô, chama. Ou babalaô, ou oluô. Então, a mulher iniciada desse culto se chama Yanifá. Então, é até diferente totalmente os processos de iniciação. Então, vamos lá. Quem é do candomblé sabe, né, que raspa o santo, e aí ganha seu do de 1 ano, o de 3 anos, e o de 7 anos, que a pessoa vai querer botar um barracão, não, se torna um bamba, um ebome ou um babalorixá, ok? Então, quem é do candomblé sabe muito bem da ritualística, né, e das iniciações. Já no culto de Ifá é diferente, pessoal. É assim, ó. Você faz o enxefá, é a primeira obrigação que você faz em Fá. Aí a segunda é o intefá, ok? E a terceira é o interlodô. Então passa por essas obrigações e aí o seu babalaô, o oluô, vai ensinar você as quedas do opelé, que o babalaô não joga búzios, ele joga o opelé, enquanto o babalorixá e a lorixá jogam o erê ologu e fá, que é o jogo de búzios, entendeu agora? Então vocês vão entendendo e adaptando para vocês entenderem que não tem a ver uma coisa com a outra, né? E agora vamos para o culto tradicional. O culto tradicional da Nigéria se chama o culto Xinxalabá, ok? Também os outros confundem, né? O culto Xinxalabá, o culto tradicional, com o culto de Ifá e o candomblé. Vamos lá. O culto tradicional, ele é conduzido por um arabá. O que é um arabá? É um sacerdote da África que cultua orixá também. Ele cultua orixá, mas ele também não é candomblé. A gente já diz novamente, ó, o culto tradicional da Nigéria. Tá vendo agora? Ele é conduzido por um arabá. Então, ele também inicia orixás, mas não é feito no candomblé, todo paramentado, né? É totalmente diferente, entendeu? Eu também sou iniciado nesse culto, sou iniciado em Ifá, também sou iniciado no culto tradicional, sou Onixegun também, o iniciado como Exu, ok? E também sou sacerdote babalorixá do candomblé. Então, vamos lá, esse culto é conduzido por um arabá, ok? Então, agora vamos a outra pergunta, né? O culto Babaê Gungun, ele é candomblé também? Não, já está dizendo, culto Babaê Gungun. É o culto
tradicional que cultua Egum. Então, esse sacerdote se chama um Baba Egungun, ok? É o culto dos ancestrais, esse culto fica mais em Taparica, ok? Ele fica mais em Taparica, e quem conduz é um Baba Egungun, quer dizer, um sacerdote de Egum. Também não tem a ver com o candomblé, é um culto totalmente diferente, né? É um culto africano sim, mas é totalmente diferente, aí chama-se o culto Baba Egungun, ok? E agora vamos para o culto das Iamins, né? Que os outros perguntam, não é muito o culto das Iamins, que chama o culto IPC, ok? Esse culto é um culto tradicional também, mas ele é mais específico para as mulheres, entendeu? É um culto mais específico para a mulher. Então, veja bem, tudo que fala em babá, tá vendo? O culto babá é mais para homem, ok? Quando fala babá, tá vendo? O culto de Ifá, né? Aí fala babalaô, tá vendo? Quando fala babá, está relacionado a um sacerdote homem. Então, o culto das Iamins, tá vendo? Iamins, quer dizer, a palavra Iamin traduzido quer dizer minha mãe ancestral, minhas mães ancestrais, o culto das Iamins, tá vendo? Então vamos lá. É chamado culto IPC. Então esse culto é mais para mulheres, né? E agora vamos dar a explicação mais detalhada um pouco sobre os três. Sobre não, são um, dois, três, quatro, cinco, ok, né? Como eu falei, o candomblé é conduzido pela Yalorixá e o Babalorixá. É uma religião criada no Brasil, é afrodescendente, né, que os africanos criaram essa religião no Brasil. E tem pessoas que às vezes têm a dúvida se o candomblé é totalmente africano. Como eu disse, não, o candomblé é uma religião africana, mas criada no Brasil, ok? Então a maioria do povo daqui é do candomblé. Já o culto de Ifá é um culto totalmente africano, entendeu? Os babalaôs não vieram do Brasil, eles vêm da Nigéria para cá, e aqui eles começaram, né, com o culto de Ifá. Então não é uma religião, tá bem claro, né, pessoal? O culto de Ifá, né? Agora vamos ao culto tradicional da Nigéria, né, que chama o culto Xinxalabá, né? Que é o culto tradicional. É como eu disse, né? É um arabá, conduz esse culto, também inicia orixá, mas não é candomblé, pessoal. Não é candomblé, viu? É o culto da Nigéria, a pessoa é iniciado, é totalmente de origem africana, né? E o culto Baba Egungun, como eu acabei de explicar aqui, é um culto conduzido por um sacerdote de Egum. Essa pessoa cultua Egum, né? Ancestralidade, entendeu? Esse culto, como eu falei, fica mais em Taparica. E o culto IPC, que é o culto das Yamin, né? Então vamos lá. O culto das Yamins, pessoal, ele é um culto que fica três sociedades. A Popá, que é a vermelha, a Funfun, que é a branca, e a Dudu, que é a preta. Então vamos ficar sobre isso, né? A Funfun representa a mulher virgem que não entra no ciclo menstrual, ok? A Popá é a vermelha, a mulher que entra no ciclo, né? E a terceira, que é a Dudu, a mulher velha que não entra mais no ciclo, ok? Então é um culto conduzido mais das mulheres. Os homens podem se iniciar assim no culto das IA, no culto IPC? Pode sim, mas o homem, ele só se inicia na parte Popá, que é a parte vermelha, ok? Enquanto a mulher se inicia nos três, ok? Então é essa, pessoal, a diferença, porque tem pessoas que não entendem, pensam que candomblé, culto de Ifá, culto tradicional, culto Baba Egungun, o culto das Yamin, é tudo uma coisa só, e não é, ok? Cada sacerdote tem seu modo de conduzir seu ritual diferente. A pergunta, se mistura um com o outro? Não, com certeza não. Mas está havendo uma grande misturada, dos outros misturar Ifá com candomblé, o candomblé com culto tradicional, e não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Cada coisa é uma coisa, entendeu? E a explicação é essa, né? Vim para tirar essas dúvidas, né? Que tem pessoas que acham que tudo é uma coisa só, e realmente não é. E é muito bom, né, vocês ficarem
entendendo sobre essas questões, né? Porque são questões sérias, né? Eu fui num candomblé e cheguei lá, o sacerdote lá tá fazendo muitas coisas relacionadas a Ifá misturando com o candomblé. Isso tá certo? Bem, no meu ponto de vista, não, ok? E no ponto de vista das pessoas que entendem, não, porque Ifá é Ifá, Candomblé é Candomblé, como eu falei. Então, pessoal, é só essas explicações, estou aqui para tirar as dúvidas. Se gostaram desse conteúdo, deixe seu gostei, seu joinha, dê o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um vídeo só explicativo, pessoal. Muito axé para vocês e tudo de bom. Axé hoje.